Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo vou te fazer uma análise do BRA 50, o mais conhecido como índice Bovespa, é basicamente o índice das principais ações da Bolsa de São Paulo, ou a Bovespa, né? E como que isso pode ter alguns efeitos para a gente de forma bastante prática, especialmente se você negocia esse ativo no seu dia a dia como day trader ou de repente talvez algum tipo de operação mais longo prazo. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que esse vídeo não tem cunho, não tem ideia para te oferecer qualquer sinal ou aconselhamento financeiro, tá? Você é totalmente responsável pelas suas decisões no mercado e é importante que você tenha isso sempre claro. Uma coisa que eu sempre recomendo em todos os meus vídeos de análise, eu tenho feito bastante vídeo de análise, é o seguinte: antes de você implementar qualquer coisa que você veja em qualquer vídeo na internet a respeito do mercado financeiro, é importante que você tenha pelo menos uma estrutura básica. Falar, Diógenes, se eu estou começando do zero, então pega o conhecimento que você está vendo e vai para a conta demo. Uma coisa, pessoal, muito importante é, conta demo serve para você testar conhecimento. Tá? Não é para brincar de ficar rico, brincar de estou milionário e essas coisas assim. Conta demo não serve para testar o teu emocional, mas ela serve para testar se o conhecimento, se a técnica funciona, porque você sempre vai precisar de no mínimo dois elementos. É lógico que são mais, mas de forma geral a gente pode falar de dois elementos. Elemento 1 sendo a técnica, a forma de como você atuar no mercado. Elemento 2 é o equilíbrio emocional para fazer isso da forma correta, como precisa ser feito. O conhecimento você pode testar em conta demo. Não tem por que você testar o teu conhecimento, a estratégia, enfim, o funcionamento em conta real. Já o caráter emocional da parada você tem que testar em conta real, não tem outra escapatória. Mas esse elemento aqui você não precisa testar com o seu dinheiro de verdade, não faz sentido fazer isso. Então, minha recomendação, tá começando, tá meio perdido, tá aprendendo, esquece a conta real de começo, vai para a conta demo para você testar o conhecimento. Quando você já tiver um conhecimento que você sabe que funciona, então você vai para a conta real para então sim testar o seu emocional. Beleza? Bom, o BRA 50, eu venho falando dele já tem alguns dias e eu gosto muito de acompanhar. Eu fiz uma análise tem alguns meses, no mês de maio, onde eu falei dessa zona, que aqui foi uma zona de resistência, aqui foi uma zona de suporte e aqui foi uma zona de suporte. A gente pode ver, fez movimento de alta, fez aqui retração mais fraca, fez um fundo duplo e eu falei dessa possibilidade, inclusive, desse movimento de alta. Depois o mercado fez o rompimento da linha de tendência de baixa. Também tem vídeo meu no YouTube falando disso. E agora o mercado chegou e fez esse candle aqui no gráfico diário e começou a fazer retração. Qual a minha perspectiva a respeito do BRA 50? Eu acredito que existe boa possibilidade de que ele retraia até esse ponto de interesse por volta de 100.500 pontos. Tá? Se nós traçarmos Fibonacci de baixo para cima, marcando aqui os topos, do fundo ao topo vai dar exatamente no 38.2. 100.540 pontos, mais ou menos, é o 38.2 desse movimento de alta no gráfico diário. Esse é um primeiro ponto de interesse para o BRA 50. Então, existe uma boa possibilidade de que ele retraia até aqui e talvez a partir daqui façam um novo movimento de alta, talvez não tão grande. Quando nós olhamos através do gráfico semanal, a situação fica um pouco mais ampla e a gente consegue ver um canalzinho de alta. Traçamos aqui, o mercado acabou de bater na zona de resistência e aqui sim, dentro dessa perspectiva do gráfico semanal, nós temos que o mercado tem chance de voltar até aqui, subir um pouquinho depois e depois vir buscar esse ponto que aqui foi suporte e aí sim seria uma retração maior de um movimento muito maior nesse formato. Qual que é a minha visão no longo prazo para o BRA 50? Eu acredito que em primeiro momento ele vai cair até o 38.2. A partir daqui ele pode vir até o 23.6 e depois disso talvez romper e vir buscar esse ponto de suporte aqui embaixo para depois então retomar o movimento de alta com força. Importante para você que faz day trade nesse par, a estrutura começa a se inverter de alta para uma estrutura de queda no gráfico de 4 horas. Deixa eu apagar isso aqui também e isso aqui também. Então a gente pode observar, existe uma estrutura de alta retração e por aí vai. Uma estruturinha bem determinada, aqui com fundo duplo. E aqui começou a inverter essa estrutura de alta para queda. Já temos aqui
Deixa eu arrumar meu mouse e aqui nesse formato. Nesse meio tempo, o mercado começou a fazer um movimento de queda, inclusive com rompimento da linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. Quando nós olhamos através do gráfico de 1 hora, já vemos que aconteceu um movimento de alta forte, uma retração, lateralizou um pouco, e aqui especificamente entrou força vendedora bem importante no braço 50, inclusive rompendo esse nível que eu vou marcar aqui para você com uma linha horizontal. Então aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte, e aqui fez um rompimento com bastante força. O mercado está lateralizado abaixo desse ponto. Se você faz day trade, né, faz operações curtas de scalping, de repente, nesse ativo, uma boa possibilidade que eu vejo aqui a partir de segunda-feira, talvez nos dê oportunidade de venda, sempre quando o mercado se mantiver abaixo dessa linha dos 103.600 pontos, mais ou menos. Aqui foi suporte, então talvez o mercado volte para cá para retomar o movimento de queda. Importante lembrar que sempre nós podemos ter mais de uma perspectiva. Uma das perspectivas, por exemplo, é a perspectiva de longo prazo, através do gráfico semanal. Nesse caso, podemos pensar, esperar que o mercado volte para a linha de tendência de alta, para depois retomar o movimento de alta. Uma perspectiva no gráfico diário, talvez, né, começou o rompimento dessa linha de tendência de alta, talvez seria esperar que o mercado volte para essa zona de 100.500 pontos e a partir daí nos dê a oportunidade de compra. Se você tiver uma perspectiva de day trade, por exemplo, no gráfico de 30 minutos, existe um espaço suficiente aqui para que você faça operações de venda, mesmo contrária à tendência lá no gráfico semanal, mas que existe espaço até o próximo ponto de suporte, já que o mercado conseguiu romper esse ponto que foi suporte aqui atrás. Então, como rompeu? Enquanto o preço se mantiver aqui embaixo e der sinal de venda, pois existe uma possibilidade de venda até ele chegar nesse ponto aqui embaixo. Nós temos aqui mais ou menos 3.000 pontos. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isso aí, mais ou menos uns 3.150 pontos, desde essa máxima até o próximo ponto de suporte que pode gerar oportunidade. Então, é muito importante você ter claro, muito claro aí no seu trading plan, na sua forma, qual é a sua perspectiva temporal. Se for uma perspectiva de tempo mais curta, de repente você pode procurar por venda, esperando até o mercado chegar nesse ponto embaixo. Se for uma perspectiva muito de longo prazo, de repente esperar uma retração para você entrar comprado. E aí você precisa definir. E conta demo serve para testar conhecimento. O teu emocional é com dinheiro real. O teu conhecimento testa com dinheiro de mentirinha. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus. Amanhã tem vídeo novo e até mais.